Olá, amigos da UBS Mitsutani, colegas de trabalho, internos que estão rodando conosco, residentes de medicina de família e comunidade que estão conosco, internos que já passaram, residentes que já passaram, amigos, enfim. Nós estamos num momento tenso, né, de enfrentamento à Covid-19. Eu acho que o que a gente puder trocar de experiência, de estudo, eu acho que é muito interessante, sobretudo na nossa unidade. Então, para quem for útil, essa mini aula de 4, 5 slides, eu vou ficar muito feliz. Então, o que eu resolvi falar hoje? Sobre QT corrigido no eletrocardiograma, no uso da hidroxicloroquina com azitromicina ou sozinho. Decidi por quê? Apesar de eu discordar do uso pela falta de evidência, nós ainda não temos ensaios clínicos com erros sistemáticos aceitáveis ou próximos de zero, que nos entregue, junto com poucos erros aleatórios, um nível de eficácia e segurança para ser utilizado. O fato é que o CFM emitiu portaria para uso em casos leves, né, por decisão compartilhada médico-paciente, e aí, porventura, algum colega vai prescrever. Eu acho que ele tem que estar, no mínimo, avisado, preparado para a utilização do eletrocardiograma, né, a realização do eletrocardiograma prévio e saber avaliar a complicação mais grave dessa medicação, que tem sido o alargamento de QT e, consequentemente, as suas complicações. Bom, então, o que a síndrome de QT é tão perigosa? Porque ela pode levar ao aumento da arritmia ventricular grave, sobretudo torsade points, né, que é uma taquicardia ventricular polimórfica que ocorre com o aumento do QT. Né? Isso leva a palpitação, convulsão e, eventualmente, o caso mais grave, morte súbita. Né? Ela pode ser congênita, que não é o escopo da nossa discussão hoje, são malformações aí, né, desde o nascimento, ou adquiridas, né, que é o que a gente vai discutir, o uso das medicações, sobretudo. Então, das adquiridas, né, do que a gente tem que ficar esperto, né? A hipocalemia é uma coisa importante. Das medicações é interessante, a gente está muito focado agora na hidroxicloroquina com azitromicina, que eu deixei em destaque aí, né, vermelho, mas o que fica claro para a gente? Olha o tanto aí que tem de antipsicótico que a gente usa no dia a dia, na PS, risperidona, Aldol, antidepressivos, né, inibidores de recaptação de serotonina são muito prescritos, sertralina, fluoxetina, e outras medicações que você deve avaliar se o paciente já faz uso, como a mildarona, né, como antiarrítmico. Então, o ponto central dessa discussão é, hoje, o uso dessas duas medicações. Bom, e o que a gente tem que lembrar, então, no eletrocardiograma? Nós vamos falar de todo o eletrocardiograma? Não, nós vamos falar de QT corrigido. Primeiro, lembrar o seguinte, se você vai olhar o eletro, ele está no padrão clássico, que é de 25 milímetros por segundo, se você divide o número de quadradinhos, você vai chegar a essa conta aqui, um quadradinho, que é 1 milímetro, equivale a 40 milissegundos, que é a mesma coisa que 0,04 segundos. Tá? Por que isso é importante? Porque para corrigir o QT, nós vamos considerar, e para contar o QT, e sobretudo corrigi-lo, nós vamos considerar milissegundos e segundos. Agora, para corrigir, segundos. Né? Vocês vão ver a fórmula ali daqui a pouco, que é a fórmula de Basel. O intervalo QT normal, pessoal, é uma discussão eterna. Você vai achar literatura falando de 460 para homem, 450 para mulheres, vai achar literatura invertendo, falando 440 para homem, 460 para mulheres. O fato é que eu resolvi, no escopo dessas evidências, chegar ao consenso de que o normal, né, seria entre 320 milissegundos, né, até 440 milissegundos. Né? Mais do que 440 milissegundos, 445, você tem que considerar QT longo, e aí, na hora que você for prescrever essa medicação, ficar muito esperto, ou talvez contraindicá-la, que eu acho que seria o mais correto. Então, só que há um problema. Você tem como avaliar o QT desse paciente, que a gente vai mostrar aqui daqui a pouco no traçado de eletro. Entretanto, muitas vezes, sobretudo quando a frequência cardíaca está mais aumentada, o QT corrigido vai dar diferente, muitas vezes muito mais alto que a verdade, e esse paciente tem um QT alargado, e na verdade você se baseou apenas no QT inicial e disse que estava normal. E é aí que entra a nossa discussão de hoje, a nossa mini revisão. Então, como é que faz essa correção? Tem mais de 25 fórmulas, no mínimo mais de 20 fórmulas para corrigir QT, mas a mais tradicional, a mais antiga, a mais clássica é a fórmula de Basel. Perdão, passou um slide. E a fórmula de Basel tem um pequeno erro aqui que eu quero corrigir no meio da aula com a caneta. Por quê? Ó, faltou a raiz quadrada. Bom, então qual é a fórmula de Basel? É QT corrigido, esse C pode ser minúsculo, porque ficaria melhor. O QT que você achou no eletro, em segundos, dividido por a raiz quadrada do RR em segundos. Vamos para o exemplo, que fica melhor? Vamos lá. Aqui, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Primeira coisa, como é que eu conto o QT, então? Do início aqui do Q, ó, né, esse ponto aqui,
até o fim da onda T. Então, quantos quadradinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Se eu tenho 8 quadradinhos e eu sei que cada quadradinho é 0,04 segundos, quantos segundos eu tenho de QT? Eu tenho 0,32, que é o que está aqui, né? Certo? Se eu tenho 0,32 segundos, esse é o QT verdadeiro desse paciente? Provavelmente está muito próximo da verdade, porque a frequência cardíaca dele é baixa, mas toda vez você tem que corrigir. E como é que eu corrijo, então? Eu corrijo pela frequência cardíaca. Porque a frequência cardíaca, lembra, tem várias formas de calcular também, mas a mais clássica, num padrão de eletro, que a gente está considerando 25 milímetros por segundo, o que vai acontecer? Você vai poder, sobretudo se ele tem um padrão de RR regular, contar o ponto entre o R e o outro R, quantos quadradinhos tem, dividir, né, numa fórmula clássica, frequência cardíaca igual 1.500 dividido pelo número de quadradinhos, né, de RR. Né? Não é isso? Lembra disso? Então tá, vamos lá, vamos contar? Ó, 5 nesses aqui, né, tem 5 aqui, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20 e meio, 21. Se você dividir mais ou menos 1.500 por 20, 1.500 por 21, vai dar ali 75, 72. Vamos considerar 21. Se você fez a conta, deu 21 quadradinhos, o que você tem que fazer para achar um número em segundos do RR? Já que na fórmula, lembra a fórmula? Vou colocar aqui para a gente poder lembrar. QT, né, corrigido, é igual. QT que você achou em segundos, né, dividido pela raiz quadrada de RR em segundos. Então, se é 21, é vezes 0,04. Isso vai dar 0,84 segundos. O 0,84 segundos, jogando na fórmula, né, o QT corrigido vai para 0,35 segundos. E o que é 0,35? 350 milissegundos. A gente não disse que o normal é de 320 a 440? Você está com segurança, ele não tem um QT alargado, né, inicialmente. Quando que cria problema? Olha aqui, eu deixei aqui embaixo sem fazer de propósito. Ó. Se o QT fosse o mesmo, você contou 32, mas a frequência do paciente tivesse em 100, você já começaria a ter um certo problema. Vamos pensar por quê? Porque, olha, se esse paciente tem uma frequência de 100, um RR regular, né, regular, você concorda comigo que mais ou menos você teria 15 quadradinhos, né, entre R e R? Com 15, você já começa a ter uma diferença grande no denominador aqui, concorda comigo? Porque seria 15 vezes 0,04. Se você está me entendendo, e aí eu não vou estragar todo o slide, você está diminuindo o seu denominador, consequentemente, inversamente proporcional, você está alargando o seu QT. E aí sim, pessoal, você começa a ver uma diferença entre o QT que você tinha e o QT corrigido. E o que vai valer? Vai valer o QT corrigido. Tá bom? Eu espero que essa mini aula tenha sido útil. Me perdoe pela bagunça. E se tiver contestação, nós estamos aqui para discutir mesmo. Um abraço, muita força no enfrentamento a esse Covid.